Louvado seja o teu nome, Senhor, porque foi o Senhor quem providenciou a Cristo o caminho, a verdade e a vida, num sacrifício perfeito, completo e suficiente. E é por isso que estamos aqui, para te adorar, te servir e ouvir a tua palavra. Aquece o nosso coração e fala conosco. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Tão bom estar aqui com vocês de novo na Recon. Já está ficando habitué. E que bom que vai ser assim. Deus é bom. Louvado seja o seu nome. Se Deus é por nós, e quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém, nada. Hoje é dia de você ser assegurado e assegurada da sua salvação e do Deus que te acolhe. Porque nós vivemos num tempo de muita insegurança. Nunca vi tanta gente inseguro. As crianças estão cada vez mais inseguras, os adolescentes estão inseguros, adultos inseguros. A gente vive num tempo de muita insegurança e hoje é um dia de segurança espiritual aqui. Muitos ouvem e tem até em placa de carro, adesivo de carro, que Deus nos ama, a gente canta que Deus nos ama, mas mesmo as pessoas que sabem e que creem que Deus ama, muitas vezes vivem como se não tivessem essa certeza no coração. A gente costuma dizer que a gente conhece a palavra, mas ela às vezes não está encarnada no nosso coração. Se perguntar numa prova, Deus nos ama, todo mundo tira 10, sim, Ele nos ama, mas às vezes na vida a gente vai para a recuperação, porque a gente vive como se não tivesse a plena certeza de que Ele nos ama e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos de mais segurança espiritual e mais segurança desse amor, porque seguros desse amor, a gente vai seguir vivendo melhor do que a gente vive hoje. Eu gosto muito, eu tenho uma mulher da nossa igreja, que muitos de vocês conhecem, que é como se fosse uma mãe espiritual para mim. Eu louvo a Deus porque eu tive muitas delas, mas uma é Dona Ruth Vieira, esposa do cardeal Marco, que a gente chama, e me conhece desde pequenininho, profetizou meu ministério quando eu tinha 5 anos de idade, e eu tive com ela recentemente, e ela gosta de dizer uma frase, que certamente você já, quem conhece ela já ouviu ela dizer isso para você, e ela sempre diz assim para mim, faz: Ivanzinho, eu te amo. Eu disse: eu também te amo, tia Ruth. Aí ela diz: e Jesus te ama muito, apesar de quem tu és. Não é assim que ela diz, né? Jesus te ama apesar de quem tu és. E eu digo: é exatamente, a gente precisa dessa segurança de que apesar de quem somos, Deus nos ama muito. Amém? Agora também tem gente que acha que Deus ama mais, viu? Do mesmo jeito que tem muita gente com problema de autoestima espiritual, tem outros que não tem esse problema de jeito nenhum. Gente que vive de qualquer jeito, porque diz: ah, Deus me ama, eu estou tão garantido nesse amor que eu não faço mais nada, e isso também não é bom. Eu não sei se você sabe, mas nós somos imperfeitos. Eu digo isso porque tem gente que acha que é perfeito, né? Tem gente que pelo menos quando não diz, vive como se achasse mesmo que era perfeito, é importante dizer. Mas na nossa imperfeição, preste bem atenção, às vezes eu penso que é natural que a gente projete para Deus as nossas imperfeições, os nossos erros, as nossas faltas. Muitas vezes a gente acha que Deus é parecido com a gente. Por exemplo, eu confesso aos irmãos, quem me conhece não precisa eu confessar, já sabe, mas vocês que não me conhecem, eu vou dizer: eu sou um cidadão impaciente. Mário me ama e diz mais ou menos, mas ele está tirando onda da minha cara. Ele sabe que eu sou muito impaciente. E na minha impaciência, o risco que eu corro, é de projetar essa impaciência para Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é muito paciente. Ele é rico em longanimidade. Eu não sou, eu quero chegar lá. Minha meta é chegar lá. Mas eu, às vezes, sem querer, projeto a minha impaciência para Deus e creio num Deus que, como se Ele fosse impaciente. Eu ia dizer que eu sou brabo, mas é mentira, eu não sou brabo. Brabo é minha esposa que está ali. Ela é braba. Imagine se ela projetasse, meus 3 filhos estão ali também concordando comigo. Quando eu disse que ela era braba, todo mundo concordou. Levanta a mão aí, Caio, estou certo ou estou errado? Olha ali. Todo mundo ali dizendo que mamãe é braba. O do meio fica dizendo que não, porque está babando a mãe, mas
Os outros estão concordando comigo. Agora imagine se Paula projetasse, ainda bem que ela não faz isso. Imagine se ela projetasse para Deus um Deus brabo. Tem gente que pensa que Deus é assim, um Deus brabo, um Deus irado, um Deus que castiga o tempo todo, um Deus que é assim. Muita gente cresce achando que Deus é assim, porque é assim e projeta para Deus isso. E eu agradeço todo dia a Ele que Ele não é como eu sou. Porque se Deus fosse como eu sou, não ia dar certo. Ele só ia amar e abençoar as pessoas que o adorassem. Mas Ele não é assim, Ele ama e abençoa até quem não o adora. Se Deus fosse como eu sou, Ele só atenderia as orações de quem fosse convertido e santo. Mas Ele atende as orações de até quem não crê. Porque Ele a ama e Ele é perfeito e nós não somos perfeitos. Se eu fosse Deus e Deus fosse como eu sou, o Náutico ganhava todo o jogo. E leite condensado não ia engordar. Mas Deus não é como eu sou. Ele é muito melhor do que eu. Nós idealizamos Deus à nossa imagem. A gente idealiza Deus em barba branca, ou então um Jesus louro dos olhos claros. Quem é da minha geração para trás, talvez idealize Jesus como José Pimentel, porque na minha cabeça Jesus é José Pimentel. Os mais jovens não têm a menor ideia do que eu estou falando, mas a turma da minha geração sabe. E Jesus para mim é aquela cara da paixão de Cristo, é Ele. E a gente idealiza muitas coisas sobre Ele, mas o certo não é assim, é o inverso. Nós é que fomos criados à imagem dEle, e não Deus é a minha imagem ou a minha semelhança. Mas o natural é esse, a gente achar que Ele é como a gente, mas não é assim. E porque a gente projeta, muitos têm dificuldade de entender, como diz o apóstolo Paulo, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus, porque se a gente projeta para Deus os nossos defeitos, a gente acha que Deus ama como a gente ama, a gente não consegue compreender esse tão grande amor, mas esse grande amor de Deus não é como a gente é um amor perfeito. Nós que somos imperfeitos, amamos barganhando, mas Ele não é assim. E é por isso que tanta gente faz promessa. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me amar, ou continuar me amando, ou me atendendo. Tem gente que se autoflagela para de alguma maneira estar mais próxima de Deus. E eu lembro da minha avó era uma figura, a mãe do meu pai. Ela faleceu, mas ela, quando ela era viva, ela dizia uma frase sempre para a irmã dela, minha tia-avó. A gente convivia bastante e eu vivia sempre ela dizendo assim: já mandou rezar uma missa para fulana? Aí o povo: não, vovó, por que não? Porque fulana está doente, tem que mandar rezar uma missa para ela. Porque na cabeça de vovó, ela foi criada num Deus de barganha. Ela tinha que mandar rezar uma missa, uma novena, ela tinha que fazer alguma coisa. Se ela não fizesse, Deus não ia responder a oração. Tinha perigo nenhum de cura se ela não mandasse rezar uma missa. Porque ela aprendeu essa barganha assim. Agora, mais figura ainda não era minha avó, era a irmã dela, minha tia-avó. Essa está viva ainda, bem velhinha, mas está viva. A minha tia-avó, ela era figura porque ela fazia barganha com Deus, mas ela fazia promessa para os outros cumprir, não era para ela não. É o famoso cumprimentar com o chapéu dos outros. E uma vez, tinha uma neta dela doente e um filho dela que fumava muito. E ela dizia assim: olha, eu já fiz uma promessa, se fulana ficar curado, o André para de fumar. Aí ele disse: oxe, tu quer fazer a tua promessa para eu cumprir? Mas ela era assim. Isso revela um coração que é baseado numa relação a partir do que Deus pode nos oferecer, do que Deus pode nos dar, ou daquilo que Ele pode nos poupar, aquilo que Ele pode fazer por nós, mas não deveria ser assim. O bom é quando a nossa relação com Deus se dá por quem Ele é, pelo que Ele já fez na cruz, ou seja, uma relação por amor. E eu vou falar algo que eu sei que vocês sabem, que transcende a religião ou a espiritualidade, vale para todo tipo de relacionamento. É muito melhor quando nos relacionamos por amor. A gente pode se relacionar por interesse. A gente pode se relacionar por qualquer outro motivo. Mas as melhores relações são as que se dão por amor. E com o Senhor não é diferente. Faz toda a diferença quando nossa relação com Ele não é uma barganha, não é pelo que Ele pode nos dar, nos oferecer, e sim por amor. E quanto mais nós conhecemos esse amor, que a gente canta sobre ele, que a gente fala sobre ele, quanto mais a gente conhece esse amor, mais a gente se transforma e menos a gente projeta nossas falhas para Deus.
Porque quando a gente conhece esse amor, a gente vê que ele é realmente muito diferente, muito maior, muito mais profundo e divino do que a gente. E menos a gente se relaciona por interesse. Quanto mais conhecemos o amor de Deus, menos a gente se relaciona por interesse. E eu quero refletir hoje sobre isso, e esse texto que nós lemos é um dos mais lindos das Escrituras. Nada nos separa do amor de Deus. Amém? Mas antes de entrar em Romanos 8, que é o texto, eu queria fazer um pouquinho do contexto, que eu acho especial. Romanos 7. Romanos 7, Paulo diz algo poderoso, que são para mim a essência das boas novas do Evangelho. Ele diz aquilo que vocês devem ter ouvido falar: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? É assim que ele vai. Quantos se identificam com isso? Eu sou assim. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero de jeito nenhum, esse eu faço porque eu tenho uma natureza pecadora miserável dentro de mim. Mas não termina aí. Romanos 7 diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ele diz isso e imediatamente diz a solução: Cristo é perfeito, Cristo me livra desse corpo de morte. E a natureza de Cristo em mim que cresce, me faz conseguir fazer aquele bem que eu desejo, que Deus deseja que eu faço. E isso são as boas novas do Evangelho. Cristo nos livra. E aí, quando termina o capítulo 7 de Romanos, começa o capítulo 8, e logo de cara ele diz: agora não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que é maravilhoso. Logo depois ele diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque a gente não sabe orar, o que também é maravilhoso. Depois ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus, o que é maravilhoso. E aí chega em Romanos 8:31, que é o texto que lemos, que o teólogo anglicano N.T. Wright diz que são placas de fogo no nosso coração. Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Ninguém. E são perguntas retóricas. São tão retóricas que quando eu comecei o sermão, todos vocês responderam. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo não está perguntando, ele sabe que é óbvio, ninguém é contra nós. E ele pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Quem os condenará? Ninguém. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Nós podemos nos separar de Deus, pecando, rejeitando, porque nós somos inconstantes, volúveis, mas Deus não se separa de nós. O pecado faz separação entre nós e o Senhor, mas o amor dele não separa da gente, nem quando a gente se separa. O amor dele é maior do que o pecado. O amor de Deus é perfeito e dura para sempre. Então, às vezes, a gente não sente que está na presença de Deus porque nós estamos pecando, porque nós estamos longe, afastados, longe da fogueira, longe da igreja, longe da comunidade. Às vezes a gente se sente assim, mas mesmo quando você se sente assim, é um sentimento, você tem que saber que você não está longe do amor de Deus, porque nada separa você do amor de Deus. E ele começa dizendo: nada nos separa, ele começa assim: a tribulação não separa do amor de Deus. Ou seja, o problema, os aperreios da vida, um diagnóstico ruim, nosso ou de alguém da nossa família, não nos separa do amor de Deus. Aliás, o contrário, a experiência do cristão, e eu sei que você está passando por isso, sabe disso, é que quanto mais aperreio a gente tem, mais perto de Deus a gente fica. Quanto mais notícia ruim vem, para o crente mesmo, mais a gente se põe de joelho em dependência. Então, tribulação nenhuma nos separa do amor de Deus. Aí depois ele diz que a angústia não nos separa do amor de Deus. E a angústia é um negócio diferente. Aqui para nós, eu prefiro uma tribulação do que uma angústia. Porque assim, tribulação me parece algo externo. É alguma coisa que assim, vem de fora para dentro. É um diagnóstico ruim, é um desemprego, é algo que acontece. E assim, é muito ruim. E eu vou de joelho para louvar o Senhor e orar e pedir a intervenção e a cura. Mas a angústia é um negócio de dentro. A angústia é mais difícil. Mas a Bíblia diz que a angústia não nos separa do amor de Deus, mesmo ela sendo interior. Só quem sabe o que é angústia é quem passa. E é muito ruim quando a gente está angustiado e chega alguém e diz assim: não se angustie não, até parece que o cara aperta no botão, vou me angustiar, vou mais não.
Quando eu estou angustiado e alguém diz assim, não se angustie, não, a vontade que eu tenho de dizer assim, você tem poder para tirar minha angústia, porque eu não consigo não me angustiar. Agora, o fato de eu continuar angustiado não significa que eu estou longe do amor de Deus, e aí está a grande sacada da maturidade espiritual, que é o que eu creio que seja a palavra de Deus para mim e para você hoje. Você pode sentir o amor de Deus ainda que esteja angustiado. Você pode saber que é amado por Deus mesmo estando em angústia. E essa semana eu tive uma biloura, já ouviu falar em biloura? Então eu tive uma biloura na casa de Mário Lessa. Eu passei mal, Deus sabe o que eu estou passando, um pico de estresse, uma transição louca, e aí Mário me convidou para almoçar lá, e eu fui para fazer uma celebração, almoçar com meu amigo, o reverendo Marcondes estava lá, o reverendo Igor estava lá, o reverendo Valdemar estava lá, ansiei por esse dia de almoçar, e quando cheguei lá tive uma biloura, os meninos almoçaram, eu fiquei dormindo no sofá com os cachorros. Aí, quando eu me recobrei da minha biloura, porque assim minha biloura dura 1 hora no máximo, 40 minutos, depois eu fico melhorzinho. Aí eu levantei do sofá, alisei os cachorros, chamei os meninos para perto de mim, porque os meninos estavam almoçando e conversando, né? Eu estava no sofá, chamei os meninos para perto de mim, fiquei mais animado. Aí Mário disse, mas rapaz, você está ansioso? Eu estou ansioso. Ele, não fique não. Aí eu virei para ele e disse, amigo, me diga qual é o botão que aperta para eu não ficar ansioso. Eu disse, Mário está pensando que berimbau é gaita. Mas não, meu amigo, são 2 instrumentos musicais diferentes. Agora, mesmo, e eu não estou feliz em estar ansioso não, porque é pecado. A Bíblia diz que eu não devo andar ansioso por coisa alguma. Então eu luto contra esse negócio. E eu oro para que Deus me ajude e melhore. Mas mesmo em pecado de ansiedade, não me senti longe do amor de Deus. Não me senti desamparado do amor de Deus. Porque eu sei que nem a tribulação, nem a angústia tem o poder de me separar do amor de Deus. Isso é lindo demais. Passar necessidade não nos faz estar longe do amor de Deus. A Bíblia fala fome, nudez, nem a ameaça de gente poderosa, perigo, espada, nem anjo, nem demônio. Tem gente que tem medo do demônio. Mas se você está aqui ou na internet e tem medo do demônio, não tenha medo do demônio, porque o demônio não pode separar você do amor de Deus. Então a sua segurança tem que ser total, porque nada de agora, nada do passado, tem gente que o passado volta para assombrar, né? Esse passado tem que ficar no passado, porque o passado não lhe separa do amor de Deus, seja ele qual for. Não sei qual é o seu passado, nem me interessa, mas eu estou dizendo, em nome do Senhor Jesus, que este passado não lhe separa do amor de Deus. Nem o presente, nem o futuro. Tem gente que morre de medo do futuro. O futuro também não lhe separa do amor de Deus. Isso é muito bonito. Deus vai sempre nos amar porque Cristo morreu por amor. Uma criança de 5 anos diz assim, Deus poderia ter dito palavras mágicas para que aqueles pregos caíssem da cruz. Ele não disse, isso é amor. É o amor perfeito. Pecado não separa do amor de Deus. E o meu propósito hoje é que você saia daqui encharcado do amor de Deus, porque isso foi que Deus mandou eu fazer. Quando a gente entende esse amor sacrificial, o resto vem de lambuja para a gente. Aí o pastor Ed Renekiewicz, que é um pastor que eu gosto bastante, da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, ele notou algo nesses textos de Romanos que eu não tinha notado e que achei espetacular. Ele foi pregar sobre esse texto de Romanos 8, e eu tenho um costume de, quando vou pregar sobre um texto, ver o que é que outros pastores já pregaram. Aí eu vou ver o que é que Augusto Nicodemos pregou sobre isso, o que é que John Piper pregou sobre isso, o que é que Ed René pregou sobre isso. E eu fui ver um sermão de Ed sobre Romanos 8, e vi um negócio espetacular que ele disse. Ele disse assim, olha, para chegar em Romanos 8, lá em Romanos 4, o apóstolo Paulo fala do nosso Senhor Jesus Cristo, essa expressão, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí chega em Romanos 5, e em 3 versículos, no 1, no 11 e no 21, o apóstolo fala o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 6, 23, o nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 7, 25, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí chega em Romanos 8, 39, que é o nosso texto, e ele diz que nada nos separa do amor de Deus que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é espetacular, eu acho que é chave para a nossa rotina. Quem é contra nós? Ninguém. Quem nos condena? Ninguém. Quem nos separa? Ninguém. Mas quando alguma coisa ruim acontece, é o nosso Senhor Jesus Cristo que está ao nosso lado. Ah, mas eu estou sofrendo. É o nosso Senhor Jesus Cristo que nos consola. Ah, mas eu estou com medo. É o nosso Senhor Jesus Cristo cujo amor lança fora todo medo. Ah, e eu estou feliz. É o nosso Senhor Jesus Cristo que celebra conosco. Ah, mas
aconteça o que acontecer, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for assim, Ele não é o nosso Senhor. Ele é qualquer outra coisa. E essa carta é a carta do nosso Senhor Jesus Cristo. E você precisa estar seguro e segura que, independente do seu pecado, independente do diagnóstico, independente da sua situação financeira, do ministério, de qualquer outra coisa, ainda que você esteja ansioso e angustiado, de qualquer forma, você tem um Senhor, Ele é Jesus Cristo. E você pode clamar por Ele, porque o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre, de geração em geração. Deus é por você, acredite, apesar de quem tu és. Se eu não mandar esse link para a Dona Ruth amanhã, vou mandar. Mas sabe por quê? Eu quero começar a terminar essa mensagem. Porque o versículo 37 diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isso é muito lindo. Mais do que vencedores por aquele que nos amou. E às vezes a gente só pega o comecinho do versículo. Somos mais do que vencedores. Cantamos que somos mais do que vencedores. Aí tem gente que vai jogar futebol e já ora assim, Senhor, vamos ganhar porque somos mais do que vencedores. A gente usa o mais do que vencedores fora do contexto para outras coisas, mas esse mais do que vencedores é por aquele que nos amou. E quem se sabe amado é vitorioso. Eu vou repetir porque só Mário deu um amém forte aqui, e essa é a frase do amém. E quem for pentecostal tem que dar um glória a Deus agora, presta atenção. Quem se sabe amado é vitorioso. Aí sim, agora eu estou começando a gostar. Uma vez uma pessoa muito querida minha, que eu amo muito, me disse uma verdade. Ele disse assim, Ivanzinho, ele estava sofrendo. E ele disse, Ivanzinho, para você, na vida, tudo foi muito fácil. Tudo foi mais fácil. Eu não gostei de ouvir isso não, porque eu gosto de dizer que eu fui batalhador na vida, que eu suei. Todo mundo gosta de dizer que tem algum mérito, né? Mas ele virou para mim e disse, irmão, não me engane não. Para você tudo foi mais fácil. Se tu não passasse no vestibular, ou na UAB, ou no Detran, ou qualquer coisa, porque eu fiquei morrendo de medo quando eu fui fazer a carta de motorista, estou logo dizendo a vocês. Tudo que você foi fazer na vida, para você foi fácil. E eu disse, por quê? Ele disse, porque você sempre soube que era amado. Você sempre teve o seu pai, e a sua mãe, e os seus irmãos, e os seus compadres, e os seus amigos ali, e isso era uma grande rede de proteção, que lhe impulsionava sempre para frente, porque se você falhasse, não ia ter problema, eles iam continuar lhe amando, iam continuar lhe jogando para frente. E ele, quando me disse isso, eu disse, isso é a maior verdade do mundo. Eu tive o maior dos privilégios, porque eu sempre me senti muito amado. Agora, eu queria que você, miraculosamente e espiritualmente, fechasse os seus olhos, para tentar introjetar na sua cabeça, no seu coração, que você é filho e filha muito amada pelo Senhor. E que nada terá o poder de separar você do amor do seu Pai. A partir de hoje, para você que está aqui, você que está na internet ao vivo ou que vai ver depois, eu quero que você entenda que qualquer falha que você possa ter, não vai ter problema, porque Deus vai continuar lhe amando. Qualquer decepção que você fizer a alguém, ou ao próprio Deus, não tem problema, Ele vai continuar lhe amando. Qualquer medo de frustrar alguém, não vai lhe paralisar, porque você vai sair daqui se sentindo amado por Deus. Você é vitorioso e vitoriosa por meio daquele que vos amou. Amém? Olhe para cá, não significa dizer que tudo vai dar certo agora. Não significa dizer que Deus vai fazer aquilo que você quer. Isso tem mais a ver com o que Ele quer que você seja, com o seu futuro e, sobretudo, com a sua salvação. Tem gente que tem medo de salvação. Há uma pesquisa que pergunta aos crentes, você tem medo de ir para o inferno? E absurdamente muitos crentes respondem que sim. E que essa pesquisa não prospera aqui na Recon. Se alguém perguntar a você se você tem medo de ir para o inferno, você vai dizer, tenho zero medo, porque o amor de Deus não falha. Ele não vai perder nenhum, ele disse, Jesus. Você é garantido no céu. Não podemos ter medo. A salvação é sua por meio de Cristo. Não tenha medo. Amém? Graças a Deus. O apóstolo Paulo,
E é por isso que N.T. Wright diz que são placas de fogo no nosso coração. Porque o apóstolo Paulo, nesse texto, nos leva para a última página da história. Nada nos separa do amor de Deus, nada nos separa do amor de Deus. Ele leva a gente para a última página, porque ele está dizendo que no final tudo vai dar certo. Isso me lembra uma historinha de uma menina, e essa menina era das minhas, que gostava muito de ler. Eu acho que ela só não lia mais do que o reverendo Marcondes, porque para barrar esse rapaz é mais difícil. Mas essa menina lia muito, e era uma criança ainda. E lia, e os pais deixavam ela ler, mas tinha que dar limite, porque senão ela varava a madrugada. E aí o pai dela chegou para ela um dia, que já estava tarde da noite, e disse: filha, está na hora de fechar o livro, dormir, porque amanhã tem aula. Essa menina não queria parar de ler de jeito nenhum, porque ela estava lendo um livro, daquele livro que tem príncipe, princesa e dragão. Que o príncipe tem que sair matando todo mundo e o dragão para poder ir conquistar a princesa e casar com ela no final. Então ela estava naquele livro que na hora que ela estava, o pai mandando ela desligar, ela estava na hora que o príncipe estava com o dragão cuspindo fogo, o inimigo jogando lança, ele meio descabelado, sujo, aquela hora que ele está pulando, que a gente acha que ele vai morrer, ela estava desesperada, a adrenalina lá em cima, lendo, o príncipe desesperado, e o pai: filha, desliga, fecha esse livro, vai dormir. Ela desesperou-se: não vou conseguir dormir desse jeito, não vou. E aí ela foi para a última página do livro, e aí leu lá que o príncipe tinha dado certo, não morreu, estava casando com a princesa, e a última página era o beijo do noivo, do príncipe com a princesa. Aí ela relaxou o coração, fechou e foi dormir. Dormiu, no outro dia acordou, foi para a escola, tranquila, voltou da escola, foi atrás do livro, e foi para onde ela tinha parado. Quando ela voltou para onde ela tinha parado de ler, o príncipe estava no desespero. Tinha gente correndo atrás dele, e o dragão estava soltando fogo. E ela estava lendo, rindo, e ela estava lendo, e tudo acontecendo, e ela rindo, porque ela dizia: ei, príncipe, fica tranquilo, vai dar certo, eu já vi o final. Olha, vai dar certo, esse fogo não chega junto de tu, não, vai parecer que chega, mas não chega. E, eita, príncipe, tu está achando que tu vai morrer nesse calabouço? Vai não, alguém vai te dar uma ajuda aqui, tu vai pular, porque eu já vi tu casa com a princesa, tu dá um beijo nela no final. Ela estava lendo a história, mas rindo, porque ela já sabia o final, e o que o apóstolo Paulo está querendo fazer comigo e com você, é dizer a você o final da história, para que você, no meio desse diagnóstico ruim, no meio do desespero, no meio da dor, você vá para o final da história e saber que lá está tudo certo, tudo já deu certo. Se não deu certo ainda, é porque não é o fim, mas vai chegar. Amém. Quando você tiver com o dragão cuspindo fogo atrás de você, você diz: é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vê uma lança chegando, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Caiu num calabouço, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E no fim vai dar tudo certo. Hoje não é dia de você saber nada. Nada. Fiquei pensando aqui comigo: eita, esse sermão não vai ter nada de novo, nenhuma verdade diferente. Todo mundo já ouviu falar do amor de Deus na reconciliação. Hoje não é para você saber, hoje é para você sentir. Hoje é para você sair daqui sentindo, palpitando o amor de Deus no seu coração. Aí vai fazer a diferença na sua semana. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, vem e derrama sobre nós o teu amor. Só o Senhor pode fazer esse milagre, de passarmos as tribulações sorrindo, de chorarmos as dores sorrindo. Só o Senhor pode fazer com que mesmo pecadores ansiosos ou angustiados, ainda levantarmos e sorrirmos, porque sabemos do final. Só o Senhor pode fazer isso, mais ninguém. Porque eu estou bem certo